Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu tava relendo um livro do Osho essa semana, que é um livro que eu adoro. Eu acho que eu já recomendei aqui pra vocês outras vezes. É um livro que se chama Fama, Fortuna e Ambição. Se você quer dar um tapa na cara do ego, não tem livro melhor do que esse. Tem também o livro do ego, que é fantástico, mas esse seria um complemento ao livro do ego. É um livro extremamente profundo que coloca muito em xeque as nossas vaidades, os nossos desejos, fala muito sobre a transcendência da mente, sobre os desejos que não cessam, né? O Osho fala que o desejo é uma necessidade que enlouqueceu. A gente precisa meditar e se autoconhecer para saber o que é um desejo do ego e o que é uma real necessidade do ser. Mas nessa sociedade competitiva, né, no mundo de provas e expiações, muitas vezes a gente confunde os desejos como se eles fossem necessidades. Porque essa é uma sociedade baseada no poder, na caça, na competição, na comparação. Então existe toda uma estrutura social, né, que nos condiciona desde que a gente nasce a desejar coisas e que faz com que a gente acredite que ter ambição é bom, quando na verdade a ambição é uma identificação com o ego. E aí, gente, nesse livro ele conta várias histórias interessantes e uma delas que eu quis trazer aqui para vocês é a história de um talhador de rocha, né? Então, um homem que trabalhava talhando rochas. Ele ganhava muito pouco, era um trabalho extremamente árduo, ele estava muito cansado, era um trabalho pesado e ele tinha pouco lucro financeiro com aquilo. E aí, esse talhador de rocha, certa vez, ele falou assim: eu gostaria tanto de estar descansando numa cama maravilhosa, com lençol de seda, né? E aí desceu um anjo e disse: ok, você é aquilo que você fala, se é isso que você quer, o seu desejo será concedido. Então o talhador de rocha, em poucos minutos, estava numa cama com lençol de seda, descansando. Eis que ele vê que o rei da cidade passa por ele vê diante da janela o rei passando por ele com vários cavaleiros, e um desses cavaleiros segurava uma sombrinha para proteger o rei do sol. Então o talhador, o ex-talhador de rocha, né, que agora se tornou milionário, que estava descansando numa cama de seda, ele olha aquela cena e ele fala assim: poxa, eu também quero ser um rei, também quero que alguém segure uma sombrinha para mim, para me proteger do sol. Então o anjo desceu novamente e em pouco tempo o milionário tinha se tornado um rei e ele tinha lá o cavaleiro que segurava, né, a sombrinha para ele, para protegê-lo do sol. Mas ele começou a perceber que o sol era muito mais poderoso que o rei, que mesmo com o cavaleiro segurando a sombrinha, aquele sol ainda era escaldante e o incomodava. Então, novamente insatisfeito e querendo mais, ele falou para o anjo: eu quero ser o sol para ter o poder soberano, né? Então o anjo desceu novamente e o ex-rei então se tornou o sol todo-poderoso, irradiava, né, o seu calor para o mundo. Mas ele começou a perceber que tinha uma nuvem diante dele que era ainda mais poderosa, aquela nuvem jorrava água. Então ele decide ser a nuvem. E novamente o anjo desce e fala assim: ok, você é aquilo que você fala. Então o ex-sol se torna nuvem. Então ele, em sendo nuvem, começa a perceber que ele pode provocar grandes enchentes, né? Pode fazer rios transbordarem através das águas que ele jorra. Porém, tinha uma rocha que ficava impassível diante da sua magnitude e que não se abalava com as águas que caíam. Então ele fala: poxa, eu quero ser essa rocha é mais poderosa do que essa nuvem. Então o anjo desce novamente e a ex-nuvem se torna uma rocha. E aí, enquanto rocha, ele estava ali paradinho, vem um talhador de rochas e começa então
a bater na pedra. E ele fala, nossa, esse talhador de rochas é mais poderoso do que eu. Eu quero então ser esse talhador de rochas. E ele volta então a ser um talhador de rochas. No conto original, gente, o talhador de rochas fica satisfeito em voltar a ser um talhador de rochas, né? Mas como o próprio Osho fala no livro, ele não concorda com esse final, porque ele fala que o ser humano está constantemente insatisfeito, a menos que ele se torne um Buda. Então, provavelmente, se essa história fosse real, né, o homem voltaria a ser um talhador de rochas, continuaria insatisfeito e teria outros desejos. Porque os nossos desejos, eles só cessam completamente quando a gente se ilumina. A iluminação representa que todos os nossos desejos cessaram. Por isso que uma pessoa que deseja se iluminar, ela não vai se iluminar nunca, porque ela ainda está presa a um desejo. Tem pessoas que se tornam espiritualistas e começam a fazer coisas de modo inconsciente porque elas se iludem achando que aquilo vai conectá-las com a essência. Só que se ela faz aquilo sem presença, movida por um desejo do ego, por uma expectativa, aquele ato só vai afastá-la mais ainda de quem ela realmente é. E, gente, a gente faz isso o tempo todo, né? Nesse livro ele conta também da história de um moço que era muito pobre, ele era um pescador, e ele costumava, quando criança e adolescente, ele olhava para o céu e ele via os aviões passando no céu. Ele falava assim, poxa, eu quero ser um piloto, quando eu crescer eu vou pilotar avião, né? Então ele concretiza o desejo dele, se torna piloto de avião. E quando ele se tornou um piloto de avião, ele passava nesse mesmo rio que ele pescava, ele olhava para baixo, ele falava assim, nossa, que bons tempos eram quando eu pescava, minha vida era muito mais tranquila, eu adoraria voltar a ser um pescador. Isso acontece muito também com pessoas famosas, né, gente? Quantas vezes a gente vê o relato de uma pessoa que se sentia um lixo porque ninguém olhava para ela, ninguém prestava atenção nas qualidades dela e o maior desejo dela era se tornar famosa, né? E aí quando ela enfim se torna famosa, e às vezes se torna muito famosa, ela não pode mais sair de casa sem ter ali uma escolta, sem ter uma rede de seguranças que a protejam, porque ela é muito assediada, né? Todo mundo quer falar com ela, quer tirar foto, ela não consegue ir a um shopping, não consegue ir a um restaurante, não consegue fazer nada. E aí muitas vezes essa pessoa, por conta de tanta gente querendo falar com ela começa a desejar não querer mais ser famosa. E eventualmente isso acontece, ela perde a fama, ela cai ali no ostracismo, por exemplo, as pessoas esquecem dela, e aí ela anda nas ruas, ninguém mais olha para ela, e ela começa a sentir falta, né, das pessoas querendo falar com ela, da atenção das pessoas, porque o ego precisa da atenção do outro para ter essa ilusão de que ele existe. Então a pessoa fica nesse paradoxo de uma insatisfação constante. Por isso, gente, que quando a gente está identificado com a mente, os desejos não cessam. Quanto mais identificado com a mente a gente está, mais a gente quer coisas, mais a gente tem ambições que nunca saciam e nunca é bom o suficiente. E o grande problema é que a gente deseja coisas e quando a gente conquista essas coisas, a gente fica insatisfeito por conquistá-las. Mas se a gente não conquista, a gente também fica insatisfeito. E tem muitas pessoas que erroneamente dizem que a insatisfação é uma condição do ser humano. Sim, é uma condição do ser humano quando ele não está na sua excelência, quando ele não é um Buda, quando ele não se iluminou, quando ele está condicionado pela mente, que é mais de 90% da humanidade. Então a maioria das pessoas está insatisfeita, como o cachorro correndo atrás do rabo, que nunca alcança aquilo que deseja, porque justamente a maioria das pessoas não sabe quem é e está buscando algo que nem sabe direito o que é, porque a maioria das pessoas quer negar o vazio. E o vazio é importante, gente. O que é esse vazio? É você saber sair da mente, é você saber transcender a dualidade da mente. Como eu sempre falo aqui pra vocês, né, gente, a mente ou ela tá no futuro ou ela tá no passado.
Quando a gente deseja alguma coisa para nossa vida, a gente deseja baseado num condicionamento que vem do passado. E a gente projeta esse desejo para o futuro, entende? Então, para que esse desejo se realize, a gente está sacrificando o principal, que é o momento presente. A gente está se baseando em memórias do passado, está reformulando essas memórias para projetá-las no futuro. Por isso que quando a gente é ambicioso e a gente está preso a essa vaidade do ego, a gente nunca está vivendo a realidade. A gente nunca está vivendo aquilo que realmente é. E é por isso que são os preceitos básicos da lei da atração, até tem vídeo meu falando sobre isso aqui, né? O solta que vem para você sair do efeito zenão, que é quando você paralisa o processo. Por isso que quando você quer muito uma coisa, ela não acontece. Porque aquele querer gera uma expectativa, uma tensão que te deixa muito identificado com o ego. E as melhores coisas acontecem quando a gente não está esperando por elas, quando a gente não fica idealizando. Tudo bem, a gente pode meditar, se conectar com a essência, fazer a cocriação, fazer a manifestação, isso é muito bom, porque é uma manifestação que vem de uma percepção e não de um medo, né? Então a gente faz a manifestação, mas é importante depois que a gente fez a manifestação que a gente abre espaço para ela acontecer. E para que esse espaço exista, né, para a gente poder entrar na sintonia necessária para que aquilo que o nosso ser quer se manifeste, a primeira coisa, gente, é abandonar os desejos. Eu me lembro, na minha adolescência, teve uma situação, né, eu morava no interior, né, em Piracicaba, e teve uma situação que teve um show lá no interior. Era um show que eu nem queria muito ir, mas foi num parque e tal. E meu namorado da época queria ir nesse show. Foi durante o dia, acho que era um sábado à tarde. E assim, despretensiosamente, sem expectativa nenhuma, a gente acabou indo, não foi nada muito planejado. E eu lembro, gente, era de uma banda que eu mal conhecia, mas aquele show foi tão incrível, porque foi num parque, sabe? Foi num ambiente muito agradável, tava um clima muito gostoso, era um sábado com sol maravilhoso, as pessoas estavam muito alegres, tava um ambiente tão gostoso. E eu lembro que era um show que eu não dava nada por aquilo, eu não estava esperando nada. Eu fui ali de coração aberto, mas sem nenhuma expectativa. E foi uma experiência tão simples, mas tão incrível. Foi um dia tão gostoso, né? Um dia tão comum, mas ao mesmo tempo tão gostoso. Simplesmente porque eu não estava esperando nada. Foi algo totalmente natural, espontâneo. E eu me lembro que às vezes shows de outros artistas, pelos quais eu tinha muita expectativa, às vezes eu ia naquele show com tanta expectativa, esperando que eu vivesse aquela sensação daquele momento, daquele sábado à tarde, mas aquela sensação não se repetia, porque eu estava desejando que ela acontecesse. E, gente, por isso que eu falo pra vocês que as melhores coisas da vida, elas acontecem quando não tem tanta expectativa, quando a gente flui com a vida, quando a gente vai meio na intuição, sem cartesianismo, sem idealização, sem colocar a mente na frente. Porque a mente é cheia de expectativa, de condicionamento, de desejo, de ambição. Então, se você coloca a mente na frente, você vai viver constantemente insatisfeito. Porque a mente tem desejos que não cessam. Ela está sempre nesse caos de ou tá no futuro ou tá no passado. Os desejos não param, entende? Então, quando você vive identificado com a mente, por mais que você conquiste, você nunca vai ser bom o suficiente e nunca vai estar bom, porque o ego quer mais, quer mais. Se você compra um avião, você vai se sentir muito milionário com aquele avião, mas você vai olhar para quem tem um avião melhor que o seu e vai desejar aquele avião melhor do que o seu. E depois que você conquista aquele avião melhor, você vai querer outro e outro, daqui a pouco você vai querer uma nave espacial, né? E nunca vai estar bom. Quando você tiver a nave espacial, você vai começar a desejar outra coisa. E, gente, eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou contra a prosperidade, eu acho muito bom a gente ser próspero. Só que é bacana quando essa prosperidade, ela vem de uma percepção, de uma consciência. Então eu medito, eu olho para dentro, eu respiro, eu me conheço, né?
E depois que eu entrei em conexão com o meu eu real, eu vou para o mundo de uma forma perceptiva. E aí quando eu for fazer uma compra, né, quando eu for adquirir algo material, por exemplo, eu vou fazer aquilo conectado numa percepção, entende? Eu não vou fazer aquilo por um desejo de autoafirmação do ego. Tem um vídeo incrível do José Ângelo Gaiarsa que se chama Olha Pra Mim, que ele fala o como as pessoas consomem coisas para serem olhadas. Então, às vezes a pessoa compra um carrão, mas não é porque aquele carro tem a ver com a alma dela, não é porque é uma necessidade real do ser dela. Ela compra aquilo porque ela quer ser vista, ela quer ser enaltecida pelos outros como uma pessoa de poder. Às vezes ela compra ali uma roupa de marca, que tem a marca estampada de uma forma bem explícita, porque aquilo é um mecanismo de poder, de autoafirmação. Essa pessoa, ela não sabe quem ela não se conhece em geral, claro que tem exceções, mas muitas vezes, por não se conhecer, ela quer ser olhada por aquilo que ela tem. Porque uma das piores coisas para o ego é se sentir não visto, não percebido. O ego se alimenta do olhar do outro. Tem muita gente que às vezes faz muitas plásticas, muito exuberantes, né, para tentar se autoafirmar, porque no fundo essa pessoa está implorando para ser percebida, para ser olhada. Porque em geral, e claro que tem exceções, eu não estou falando que é sempre assim, se aquela decisão de comprar aquele produto, aquele aparelho, de fazer aquele procedimento estético, se aquela decisão não vem do ser, se é um desejo do ego, aquela pessoa ainda não aprendeu a olhar para si mesma, ela não aprendeu o valor que ela tem. Então ela se ilude com o valor que as pessoas dão para ela. Só que esse alimento do ego, esse olhar que vem de fora, por conta de uma coisa que você possui, de um bem material que faz você se autoafirmar, esse valor ele é temporário, ele não é real, ele é transitório, é efêmero. Por isso que ele não preenche. E depois que aquele êxtase passa, você continua se sentindo mal, você começa a desejar novas coisas. E aí você começa a elaborar novas estratégias para suprir os seus desejos. E esse é um jogo que nunca acaba. É como o jogo da comparação. Tem até uma frase clichê de autor por mim desconhecido que fala isso. Quando você se compara, você perde. Né? O Osho também fala muito isso. Porque sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Então todo jogo de comparação que você entra, você já entra como um perdedor. Porque não tem como ganhar sempre, né? Sempre em relação a outra pessoa, você vai ser ou menos bonito, ou menos rico, ou menos bem-sucedido, ou mais bem-sucedido. Mas em relação a uma determinada pessoa, você pode ser mais bem-sucedido do ponto de vista social. Mas em relação a outra, se você continuar no jogo da comparação, em relação a essa outra pessoa, você vai ser menos bem-sucedido. Entende? Por isso que é um jogo que é impossível ganhar. E sempre que você entra nesse jogo, você fica alimentando o ego. E esse alimento nunca nutre o suficiente, porque sempre você vai querer mais. Como a pessoa que o sonho dela era ter, sei lá, 50 mil seguidores no Instagram. Ela conquista os 50 mil, ela começa a olhar para quem tem 100 mil e começa a querer mais. Ela chega no 100 mil, ela quer 150, quer 200, quer 1 milhão. E nunca tá bom. E nunca vai estar, gente. Porque, gente, não é um problema a gente melhorar, a gente expandir a consciência. Mas é um problema quando esse desejo vem do ego. Porque o ego, ele é insaciável. E por mais que você faça, nunca vai estar bom o suficiente. Entende? Quando eu falo isso, muita gente às vezes interpreta de uma maneira errônea. E a pessoa entende que eu tô falando que não é pra gente melhorar de vida, não é pra gente prosperar. E claro, eu acho que é bom a gente crescer, a gente prosperar, né, em todos os sentidos. E a prosperidade não tem a ver só com matéria, tem a ver principalmente com expansão da consciência. É muito bom a gente crescer e prosperar em todos os aspectos. Mas quando isso vem de uma percepção, quando essa prosperidade é fruto do autoconhecimento, entende? Quando você olha para dentro, você se conhece, quando você aprende a ouvir o seu verdadeiro ser. E aí, diante dessa perspectiva,
você vai tendo ações no mundo e na vida que vem dessa percepção, que não vem de uma ilusão, nem de uma idealização, entende? O Osho comenta que o ego entra pela porta de trás, muitas vezes, né? Que muitas pessoas iam no ashram dele e tinham experiências meditativas belíssimas. E depois, né, às vezes ficavam meses e meses tentando repetir aquela experiência e não conseguiam. E elas falavam pro Osho, Osho, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque eu tô tentando repetir aquela sensação que eu tive no começo e agora não tenho mais aquele sentimento, o que aconteceu? E o Osho dizia que aquela sensação não se repetia porque as pessoas estavam perseguindo aquela sensação, né? Então por isso que tem aquele clichê que se chama sorte de principiante, né? Em geral, o principiante ele não tá tão condicionado pela mente, então ele não tá tão preso a determinados desejos. Aí ele consegue fazer a coisa pela primeira vez de uma forma mais natural, sem tanta expectativa, sem achar que ele tem que ser o melhor naquilo. Então por isso, em geral, ele consegue às vezes ter bons resultados por causa da ausência de desejo. E muitas pessoas que iam no ashram dele quando meditavam pela primeira vez, o faziam de uma forma muito espontânea, muito natural. Então conseguiam ter experiências incríveis, maravilhosas, porque não tinha desejo ali, né? Mas aí quando a pessoa vai tentar repetir, e ela tenta repetir esperando aquela sensação antiga, isso mostra que ela está presa ao passado. Ela está presa à mente, ela não soltou, não se entregou para o presente. E é por isso, gente, que quando a gente quer muito uma coisa na nossa vida e a gente persegue aquilo de uma forma muito intensa, a coisa não chega. Ou então se chega, chega de um jeito torto, não se realiza, porque houve muita ambição ali, muito desejo, isso atrapalha o processo. Quando a gente quer co-criar realmente alguma coisa, eu sempre recomendo isso para vocês, escreve num papel como se aquilo já tivesse acontecido e solta, entrega, esquece, não fica pensando naquilo. Se for para pensar, que seja com desapego, com desprendimento. Mas não fica se perguntando, mas eu pedi e não vem, a cocriação não funciona, né? Eu cocriei e não chegou. Porque se você fica nesse tipo de expectativa, você mesmo, com a sua própria ansiedade, você vai bloquear o processo por conta da sintonia na qual você entra. Você perdeu a espontaneidade. Então, mesmo se aquilo chegar na sua vida, não vai ter relevância nenhuma. Não vai te nutrir. Vai ser tipo um fast food que tapeia um pouco o ego, traz uma excitação efêmera, mas não nutre o ser. Então é algo transitório, não é algo para a eternidade. É uma coisa que não vai te preencher profundamente. Porque justamente é algo que veio atender ali uma ambição desenfreada do ego, mas logo vai perder a graça. É a mesma coisa, às vezes você fica ambicionando se relacionar com um cara ou com uma mulher esteticamente muito bonito ou muito bonita, mas não tem muito afeto ali. Você quer aquela pessoa para usá-la como um troféu. Se eventualmente você consegue conquistar essa pessoa, de tanto que você focou naquilo, você consegue conquistar, tá, vai ser um troféu, você vai se autoafirmar socialmente por um tempo, mas logo vai perder o sentido, vai perder a graça, porque não tem amor ali, não tem afinidade. Era uma coisa superficial, de aparência. Você queria aquela pessoa para atender um desejo do ego, por isso que não nutre. Entende? É uma coisa a curto prazo que logo vai te trazer insatisfação novamente. Ou às vezes você queria muito passar num concurso para provar para sua família que você era capaz. Aí você estuda, foca naquilo. Aí você consegue passar no concurso, mas como aquilo veio de um desejo do ego e não de uma necessidade real do ser, você fez aquilo porque você estava brigando contra a sua família, querendo se autoafirmar, não era a sua verdadeira vocação, não era uma necessidade real da alma. Então aquilo vai vir, você vai ficar desencontrado naquele trabalho, não vai te saciar, não vai fazer sentido, percebe? Porque veio do quê? De um desejo do ego. Tudo que é um desejo do ego, gente, não sacia, não nutre, nos deixa cada vez mais insatisfeito. Por isso que a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Isso não é fácil, a linha é muito tênue. Em geral, o ego nos engana muito por conta dos condicionamentos que a gente traz desde a infância, né?
A gente nasceu numa sociedade competitiva que nos fala o tempo todo que é bonito ser ambicioso, que é bonito competir, que tenta inserir essas crenças, mesmo que no nosso inconsciente, através de toda a estrutura social. A gente aprende a se comparar desde cedo. Muita gente usa a rede social para se comparar, para se autoafirmar. Daí, gente, a gente vai mergulhando nesse jogo, que é o jogo da comparação, da competição. E aí a vida vai ficando cada vez mais sem graça, mais sem sentido. A gente começa a ter trabalhos que não nos realizam, começam a ter relacionamentos que não nos preenchem, que são cada vez mais fúteis, mais superficiais, mais vazios. E é sempre importante a gente perceber que quando a vida ficou chata, quando tá tudo um tédio, sem graça, é porque a gente está desconectado da essência, está desconectado da nossa verdadeira energia amorosa. Inclusive, o Osho fala nesse livro que um Buda, por exemplo, uma pessoa que já se iluminou, que já transcendeu os desejos do ego, os desejos da mente, essa pessoa, ela não precisa de nenhum motivo externo para estar feliz. A vida dela cotidiana é uma celebração, que ela já transcendeu a dualidade. Entende? Então ela vê um pássaro cantando, ela desfruta daquilo, aquilo é um prazer para ela. Ela vai comer uma comida, ela desfruta, ela está no presente, ela vai tomar um banho, ela está ali. Ela não está tomando um banho pensando em outra coisa, desejando estar em outro lugar, ela está presente, ela está plena. Ela sabe que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, parafraseando Gilberto Gil, né? Ela sabe que tudo que existe é o aqui e agora. Então ela não está desejando estar em outro país ou estar em outro relacionamento, ela não deseja nada, porque os desejos cessaram. Isso é muito difícil para a gente entender, até para eu mesma, porque eu também tenho desejos, eu não me iluminei. Né? Enquanto a gente tiver desejos, a gente vai estar preso nessa roda, gente, nesse jogo incessante. Mas a pessoa que já se iluminou, e esse é o destino de todos nós, em algum momento, em alguma vida, em alguma experiência na Terra, a gente vai se iluminar, isso é um fato. Mas quando a gente deseja se iluminar, a gente se afasta daquilo. Mas em algum momento isso vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode ter alguns insights, né? Algumas experiências de iluminação através da meditação, que são experiências transitórias, mas que trazem alguns sinais do que é de fato ser um iluminado, mesmo que por alguns minutos ou que por alguns segundos. Então, quando você medita, e tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso, e você consegue, nem que sejam por alguns poucos segundos, você consegue deixar a sua mente em silêncio, você não se identifica com nenhum pensamento que está passando, você deixa esses pensamentos passarem como se eles fossem nuvens no céu e você solta, você não tem apego a nada, você não quer comprar nada, você não quer comer, você não quer ter um namorado, você não quer assistir uma série, você não quer beber água, você não quer nada, você não tem nenhum desejo. Naquele momento que você está sem desejos, nem que sejam por alguns segundos, né? Você pode ter a experiência real do que é meditar, do que é transcender a dualidade da mente, do que é sair do ego, do que é não ser uma pessoa competitiva, não ter vaidade, não ter desejos do ego. Você tem essa real dimensão do que é viver o presente. Isso não é fácil, gente. A gente está muito condicionado a viver o oposto disso, a competir, a ambicionar coisas, a querer coisas do ego. Então é um treino diário e constante. É preciso que a gente tenha persistência e consistência nesse treino. Porque essas revelações, elas não se fazem do dia para a noite, é um processo. Mas é importante que a gente insista nesse treino para que cada vez mais a gente se aproxime do nosso eu real. E aí, gente, quanto menos desejos a gente tiver, e quanto mais a gente respeitar as nossas necessidades reais, quanto mais a gente se desidentificar de algumas vaidades do ego, de algumas ambições, a gente começa a perceber que a vida vai ficando cada vez mais leve. A gente começa a ver beleza no que é simples, no que é comum. A gente para de querer brigar contra a vida, de se autoafirmar, de querer ser melhor do que os outros,
que a gente abandona esse jogo idiota da Matrix, que é o jogo da competição, da comparação. Muito da nossa raiva diminui, muito da nossa inveja diminui. Porque a inveja ela é fruto dessa energia da comparação e da competição. Quando a gente sai desse jogo, a gente para de se sentir superior ou inferior aos outros. A gente percebe que essa ideia de ser superior ou inferior é mais uma das ilusões do ego que não vai nos levar a lugar nenhum. A gente começa a sair dessa dança que é uma dança de poder, de vaidade. E a gente começa a perceber, por conta dessa mudança de consciência, que às vezes coisas tão banais, aparentemente tão bobas, nos fazem felizes. E que essas coisas, elas vêm de uma percepção interna, não vêm de algo externo. Então eu não precisei ganhar não sei quanto na loteria, ou ter o carro tal, ou ter o casamento XYZ para eu me sentir feliz. Bastou eu estar viva, bastou eu me conectar com o presente, agradecer ao presente, perceber que o passado e o futuro são ilusões da mente. Bastou eu estar no aqui e agora, fazendo coisas simples, coisas comuns. E aí no simples, no comum, no cotidiano, no trivial, que a verdade se revela, que eu me conecto com a minha real energia amorosa. Porque aí eu percebo quem eu sou, e não quem eu gostaria de ser, quem eu idealizo que eu sou, mas eu percebo de fato o meu eu real. E é só esse eu real que nos nutre, porque o ego é o nosso falso eu. Ele é só uma ilusão de quem a gente é. Gente, espero que esse vídeo tenha feito sentido, pelo menos para alguns de vocês que sentem afinidade com a minha energia. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui para mim. O like é importante. Cada vez que você deixa uma curtida no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele o divulga para mais pessoas. Então, se você quiser ajudar o canal, se quiser contribuir com o crescimento do canal, se quiser ajudar para esse conteúdo atingir mais pessoas, o seu like é muito importante, seu comentário também é muito importante. Infelizmente, eu não consigo responder a todos os comentários, eu recebo muitos comentários todos os dias, através do Instagram, do YouTube, do e-mail, do Facebook. Então, infelizmente, eu não dou conta de responder, mas saibam que eu leio a maioria dos comentários. Eu leio sempre com muito carinho, com muita gratidão. Eu aprendo muito com vocês, com as questões que vocês me trazem, com o olhar que vocês têm do mundo. Eu fico muito feliz e muito grata de fazer parte dessa comunidade, no mundo de provas e expiações, né, gente? No mundo tão bélico e competitivo. A gente ter esse oásis aqui no YouTube de pessoas predispostas ao foco no afeto é uma grande bênção, um grande privilégio. Isso só me mostra que o amor é real, que não é algo piegas, de gente bobinha, mas que tem muita gente sim predisposta a meditar, a se autoconhecer, a desenvolver uma consciência amorosa. Eu fico muito feliz, muito grata, muito honrada de ter essa missão, de poder ter essa troca com vocês, de aprender com vocês e de ter encontrado, acima de tudo, uma comuna de pessoas com as quais eu tenho tanta afinidade, pessoas que estão predispostas a me ouvir, né? Se você chegou nesse vídeo até o final, você escolheu prestar atenção nesse vídeo. Então eu sou muito grata a você que chegou até aqui, que prestigia o meu trabalho e que ajuda na divulgação do trabalho. Então é isso, gente. Um grande beijo a todos vocês e até os próximos vídeos.